Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria das Estruturas. Vamos dar prosseguimento agora ao estudo de pórtico biapoiado. E agora a gente vai fazer alguns outros exemplos, sempre dificultando um pouquinho mais. O que a gente vai fazer nesse vídeo aqui vai ser esse pórtico. Qual o diferencial dele do anterior? Agora eu não tenho os apoios alinhados. O que isso significa? Que se eu for fazer o cálculo de reação de apoio fazendo o somatório de momento aqui, agora eu tenho duas forças que vão entrar nesse somatório de momento, porque tanto HB quanto VB vão ter distâncias a esse ponto. Então, qual é o principal diferencial desse exercício aqui? Ao invés de eu fazer o somatório de momento em A, como eu sempre tenho feito, eu vou fazer aqui em B, porque em B, VB está passando pelo ponto e HB está passando pelo ponto. Então, eu tiro essas duas incógnitas e eu vou ficar só com o VA, vou conseguir achar o VA primeiro. Se eu fizer o somatório de momento em A, vai estar errado? Não. Só que eu vou ficar com duas incógnitas e eu só vou conseguir achar elas na hora que eu fizer o somatório de forças em Y ou o somatório de forças em X. Que aí eu vou achar uma das duas e vou conseguir encontrar as duas incógnitas. Tá? Então, para simplificar, vamos sempre pegar o apoio que tem as duas reações nele. Então, vamos fazer no apoio B. E vai ficar assim, então, VA vezes 5. Então, prendi aqui, o VA fez rodar no sentido horário. O 10, como ele está acima do ponto, ele também vai fazer rodar no sentido horário. Se ele estivesse aqui embaixo, ele faria rodar ao contrário. Tá? Então, prestem atenção nisso. Passou do ponto aonde eu estou fazendo, vai rodar para um lado, passou para baixo desse ponto, vai rodar ao contrário. Tá? Então, para a gente aqui está no mesmo sentido que VA, vamos somar. Então, vai ficar 10 vezes 1, né? Aqui eu tenho 2, mas ele está a uma distância de 1 lá de cima. Então, 10 vezes 1. O 3, agora esse 3 vai fazer rodar no anti-horário, então vou colocar um menos aqui, ele vai contra esses dois. E o valor dele vai ser a resultante, que é 3 vezes 3, mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma viga de 5 e o 3 está começando a partir do 2, então falta 3 aqui para mim. Então 3 vezes 3. E a distância, essa resultante vai estar em 1,5. E eu quero a distância dela até aqui, ó, até essa linha. Então, eu vou ter 1,5 mais 2. Tá? Então, 3 vezes 3 está resultante, vezes 1,5, que é daqui até esse ponto, mais o 2. E para terminar, vai faltar esse 2 aqui, que é a mesma coisa. Então, vou fazer, ele vai estar rodando no sentido anti-horário também. Vou fazer 2 vezes 2 vezes 1. Tá? Com isso aqui, a gente vai chegar que VA é 5,1. Passando para o somatório de forças em Y, eu já sei que VA é 5,1. Eu vou fazer VA mais VB menos 3 vezes 3 menos 2 vezes 2. Tá? Como eu sei que VA é 5,1, vou substituir ele aqui. E isso vai me dar que VB é igual a 7,9. E para finalizar, eu vou fazer o somatório de forças em X. Eu vou ter aqui que é HB menos o 10, porque está nos sentidos opostos, vai ser igual a 0. Vou jogar o 10 para o outro lado, HB é igual a 10. Substituindo isso aqui nos desenhos, a gente vai ter isso aqui. Então aqui eu substituí os valores já, 5,1, 7,9 e 10, e a gente já vai começar a fazer direto o diagrama de normal. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Se você ficar com dificuldade em fazer esse diagrama de normal, volta para o vídeo da aula anterior, onde eu fiz bem devagarzinho. A gente ficou com um vídeo de meia hora exatamente para fazer bem detalhado. Então aqui a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Tá? Vou entrar aqui pela esquerda. Então entrando pela esquerda, o que faz normal nesse pilar aqui vai ser o 5,1. Ele vai comprimir esse pilar. Nada mais vai fazer normal até o final. Esse 10 aqui vai fazer cortante. Então, eu vou ter constante aqui negativo em 5,1.
Então a gente vem aqui, vamos fazer aqui para dentro, que é negativo, e constante. Então aqui a gente vai ter o 5,1 negativo. Vamos escrever aqui também 5,1. Ok. Cheguei nessa quina aqui. Então eu recomeço como se fosse uma viga, sem nada antes, mas eu tenho que transportar todos os valores que eu passei, todas as forças que eu passei para esse ponto. Então o 5,1 estaria aqui, ele não vai fazer esforço normal nessa viga. O 10 também estaria aqui. O 10 sim vai fazer um esforço normal de compressão nessa viga. Então aqui eu vou comprimir a viga em 10 e ao longo da viga essa carga distribuída também só vai fazer cortante, não vai fazer esforço normal. Então aqui eu vou ficar comprimido em 10 até o final. Se isso ali foi 5, vamos fazer o 10 um pouco maior. Então o 10 vai ficar desse tamanho aqui. Também comprimindo. Então vamos botar o menos aqui. Para finalizar, a gente pode seguir entrando por aqui. Então tudo que eu passei eu tenho que colocar nesse ponto. Então eu viria para cá o 5.1, o 10 e a resultante dessas forças. Só que aí é muita coisa, fica mais fácil eu parar e entrar por esse lado aqui. Então é isso que eu vou fazer. Entrando por aqui, o 10 não faz normal, o 7,9 faz normal também comprimindo. Então a gente vai fazer aqui 7,9 constante até o final. Então vamos lá. Um pouquinho maior do que o 5, mas não tão grande quanto o 10, para ficar no meio termo. Então a gente faz aqui. Faltaram só os valores, vamos colocar. Então ali no meio eu vou ter 10. Vou colocar do lado de fora aqui. E no final eu vou ter 7,9. Vou botar aqui embaixo também para não ficar confuso. Esse aqui a gente bota aqui em cima. Pronto. Fica mais arrumadinho. E faltou a gente só botar também o sinal ali do 7,9, que também vai ser negativo. Tá? Então aqui a gente finalizou o diagrama de normal. Vamos para o diagrama de cortante. No diagrama de cortante, a metodologia e o pensamento vão ser os mesmos, só que agora eu estou preocupado com as forças perpendiculares à barra. Para a gente fazer isso aqui, a gente vai precisar daquela nossa referência. Então, ó, trazendo ele para cá, para a gente poder acompanhar aqui a nossa referência, a gente vai visualizar esse pilar aqui como se ele estivesse deitado. Eu posso ou pegar e virar ele assim, trazendo o apoio para a minha direita ou para a minha esquerda. Eu vou escolher pegar esse apoio aqui e rotacionar ele para ele ficar na esquerda. Então é como se o apoio estivesse aqui e o meu pilar está deitado, como se fosse uma viga. Consequentemente, essa força de 10 aqui ela também vai rotacionar da mesma forma. Ela vai ficar para baixo nesse pilar rotacionado. Então eu vou estar entrando pela esquerda e eu encontrei uma força para baixo. Então pela esquerda para baixo eu vou ter o cortante negativo. Então a gente desenha aqui, ó, no mesmo ponto eu vou negativo de 10. E isso aqui vai ser constante até o final do pilar. Então aqui negativo. E vamos colocar também o valor, para a gente não esquecer, que vai ser de 10. Então 10 aqui. Eu vou colocar aqui fora, só para não atrapalhar a gente, porque vamos fazer a viga em seguida e ela pode passar aqui por cima. Então depois a gente
reposiciona esse 10. Tá? Então, esse primeiro pilar foi. Vamos passar para a viga. Então, qual a ideia? Eu esqueço que tem alguma coisa antes, mas eu transporto todas as forças que eu passei para o ponto de início da viga. Então, esse 10 vem para cá, mas ele não vai fazer cortante, e o 5.1 vem para cá. O 5.1 vai fazer cortante. Então, estou entrando pela esquerda, encontro uma força para cima. Esquerda para cima vai ser positivo. Vou subir aqui 5.1. Então, aqui a gente vai 5.1. Tentando sempre fazer aquilo que eu falava de deixar mais ou menos em escala. Se isso aqui é 10, vou fazer alguma coisa se fosse mais ou menos metade disso aqui, só para dar uma ideia de proporção, não precisa ser em escala especificamente. Vamos escrever aqui que é 5, 5,1, desculpa. E agora a gente vai começar a descer. A carga distribuída no cortante é uma linha inclinada e ela está contra aqui o 5.1. Se o 5.1 fez o diagrama subir, o que está contra ele vai fazer o diagrama descer. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o próximo ponto, que vai ser aqui, a 3 metros desse início, e eu vou calcular aonde eu vou chegar aqui embaixo. Vamos escrever isso para vocês acompanharem melhor a conta. Deixa eu pegar aqui o texto, vamos tirar de cima das coisas aqui, para a gente enxergar. Então, beleza. Eu estou aqui, ó, começando em 5,1, botei o 5,1 positivo. Então, se minha resposta der positiva, significa que continua desse lado aqui da viga. Se der negativa, fica para baixo. Então, botei positivo, menos 3 vezes 3, que é a distância. 3 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a menos... Opa, saiu aqui. A menos 3,9. Tá? Então, significa que o meu gráfico que estava aqui em cima passou para baixo 3,9. Então, alguma coisa um pouco menor do que esse 5. Então, aqui com a nossa régua, a gente vai fazer aqui. Não estou medindo nada. De novo, eu quero só que fique menor do que o 5. Então, aqui seria o 3. Ó. Vou começar daqui e vamos até o nosso 5.1 lá. Tá? Aqui eu estou positivo, aqui eu passei a ficar negativo. Quando chegou aqui, a gente vai encontrar também o 2. Então vamos mudar aqui a nossa conta. Na verdade, deixa eu colocar esse 3.9 logo ali, para a gente não esquecer. Então aqui é 3,9. Vou botar ele aqui quase em cima mesmo. No final, quando o gráfico estiver pronto, a gente ajeita. Então, vamos fazer um outro texto. Eita. Vamos tirar ele daqui para a gente conseguir enxergar. E lá vai. Então, mesma ideia. Vou começar aqui, ó, 5.1 positivo, menos 3 vezes 3, menos 2 vezes 2. Estou calculando aqui no final da viga. 2 vezes 2. Tá? Isso aí vai me dar menos 7,9. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai continuar descendo, só que antes a inclinação era só do 3. Agora eu tenho uma inclinação só do 2. Esse 3 aqui eu cheguei no final dele. Ele virou uma resultante para mim. Ele não está mais fazendo essa curva inclinar, ele só tem ação dentro disso aqui. Fui para fora da área dele, ele age como uma força pontual, a resultante dele. Então, essa inclinação desse pedaço tem que ser menor do que a inclinação desse, porque aqui eu estava inclinado 3 kN por metro, aqui eu estou 2. Tá? Então vamos fazer essa inclinação aí. Então a gente vai aqui com nossa régua, inclinei um pouquinho menos. Ao mesmo tempo que eu quero diminuir essa inclinação, eu quero que seja visível que eu estou diminuindo essa inclinação, eu também não quero que fique muito maior do que isso aqui. Na verdade, está até aparentemente menor ou do mesmo tamanho. Mas como o valor é 7,
é alguma coisa bem próximo, a gente vai deixar da forma como está mesmo. O ideal seria que isso aqui ainda ficasse um pouquinho maior. Só que se eu aumentasse muito ia acabar parecendo que era uma reta só. Então vamos manter desse jeito aqui. Vamos tirar tudo aqui. Deixar o 7,9 só. E vamos colocar ele lá no lugar dele. Então 7,9 aqui. Depois a gente ajeita também. Vou marcar que aqui é negativo agora. Não vou marcar agora negativo não, porque vai vir um outro gráfico aqui, pode ficar em cima. Então quando terminar o desenho a gente marca. Então, mesma coisa agora. Posso continuar por aqui, mas vai ter muita força que eu passei. Então é melhor eu parar e começar aqui. Então, mesma ideia. Vou pegar isso aqui, vou rodar para cá. Então esse apoio vai ficar aqui à minha direita, eu vou estar entrando pela direita. O 10 ficou para baixo. O 7,9 está no sentido aqui da barra, ele faz normal. Então, entrando agora pela direita, eu encontro uma força para baixo, vai ser positivo. Tá? Então, vai ser positivo de 10 aqui, e eu vou até o final sem mudar nada. Vamos desenhar isso. Então, aqui, ó, como é positivo, eu vou colocar para esse lado aqui. Fazer desse tamanho, que eu acho que vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Lá em cima também. E aqui a gente vai fechar. Beleza, positivo. Então aqui a gente já pode botar que é negativo, 3,9 tá bom. Mas só falta a gente colocar, a gente mexe esse 7,9 daqui, que não está muito legal aqui. Aqui está melhor. E vamos colocar o 10 ali que a gente finaliza o cortante. Então 10 veio para cá. Na verdade a gente não finaliza não, porque fica faltando uma informação importante. A gente sempre tem que marcar aonde o gráfico corta o zero aqui. Então aqui eu passei do positivo para o negativo. Essa cota aqui vai ser importante para a gente, principalmente lá no momento. Então a gente vai precisar fazer essa conta aqui. Vamos lá. Deixa eu criar um texto aqui para a gente fazer junto. Então olha só, qual vai ser a conta que eu vou fazer? 5,1 menos 3 vezes essa distância, eu vou chamá-la de x. Então, menos 3 vezes... Vou chamar de x não, que x a gente está usando para multiplicar. Então, 3 vezes a, vou chamar essa distância de a. Tá? Isso aqui tem que ser igual a zero. Eu vou passar aqui o 5,1 para o outro lado, vai ficar menos 5,1. O menos 3 vai para baixo. Vou dividir então 5,1 por 3. Isso aqui vai me dar que A é igual a 1,7 metros. Tá? Então fiz a conta aqui, cheguei nesse valor. E aqui a gente coloca que o A não vai ficar legal aqui em cima não. Vamos botar aqui para baixo e a gente faz uma cota. Então vamos aqui, ó. Vamos pegar daqui. Ficou grande. Tá bom. Pronto, tá a nossa cota aí. Vamos botar 1,7 aqui mais perto para ficar mostrando. Foi. Então, agora sim a gente finalizou o diagrama de cortante. Vamos partir direto então para o diagrama de momento. E a metodologia continua a mesma coisa que a gente fazia para a viga. Tá? Agora eu não preciso pensar em rodar esse pilar para um lado ou para o outro. A gente vai analisar ele da forma como ele está mesmo. Então, entrando aqui pela esquerda, o 5,1 não vai fazer momento nesse pilar, porque ele está alinhado com ele, mas o 10 vai. Então ele vai fazer 10 vezes 1
linearmente crescendo aqui, sempre para o lado de trás da seta. Então vamos começar aqui marcando o tamanho do 10. Eu vou botar metade desse grande aqui, dessa medida da régua, vai ser o meu 10. Então vamos inclinar a régua. A gente sai aqui do pontinho aonde está o 10, vamos até o valor que a gente fez, o 10. Tá? Não vamos preocupar com o sinal aqui. Tá? O importante é o lado para onde o gráfico está indo. Se o gráfico está indo para esse lado, eu sei que é essa face do pilar que está tracionada. Entreliça, a gente já conversou no último vídeo que vai ser transferido o momento de um elemento para o outro. Então, se eu tenho 10 aqui, vamos até escrever que é 10 para não esquecer. Então, vamos colocar aqui 10. Se eu tenho esse 10 aqui, eu vou ter também o 10 transferido para cá. Então, vamos fazer isso. Então, a gente tinha feito meia medida aqui da unidade dessa régua, vamos manter a mesma coisa. Então, aqui, ó. Aqui até aqui vai ser 10 também para mim. E a partir daqui eu vou entrar numa parábola. Tá? Essa parábola ela vai ter duas inclinações. Primeiro ela vai mais inclinada por causa do 3 e depois ela vai menos inclinada por causa do 2. Mas de qualquer forma, a gente não vai conseguir representar essa mudança de inclinação. Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente uma parábola. Tá? Mas fica mais fácil da gente desenhar essa parábola se eu souber o ponto que ela tem que chegar aqui. Então eu vou parar e vou recomeçar entrando por esse lado. Desse lado aqui, o 7,9 não faz momento, o 10 faz momento. Então no próximo ponto aqui, 10 vezes 2, 20. Então o dobro desse lado aqui, vamos desenhar isso. Então aqui, se eu tinha usado meia medida da régua ali daquele lado, vamos usar uma inteira aqui que vai ser o dobro. Então fazendo até relativamente em escala. E vai ficar aqui, inclinado, sempre para o lado de trás da seta. Então a inclinação está indo para lá porque a seta está para a esquerda. Se a seta está para a esquerda, a inclinação vai para a direita. Se a seta está para cima, a inclinação vai para baixo e assim por diante. Tá? Da mesma forma, esse 20 aqui, que foi 10 vezes 2, vamos escrever também. Esse 20, ele vai ser transferido para cá. Da mesma forma que aconteceu ali daquele lado. Vou deixar aqui dentro por enquanto. Então vamos pegar a régua e vamos fazer aqui também do mesmo tamanho. Então daqui até aqui. Beleza, então aqui também vai ser 20, depois a gente escreve. Então daqui ó, eu já sei da onde minha parábola vai sair e aonde ela vai chegar. Falta eu saber se ela vai cruzar o zero ou se ela vai ficar aqui em cima apenas. Como que eu faço para saber isso? Eu tenho que fazer o cálculo no ponto mínimo dessa parábola, que foi esse valor de 1,7 que a gente achou aqui. Sempre que o cortante cruza o zero, eu tenho um valor de máximo ou de mínimo no meu momento. Então, 1,7, vamos fazer a conta do momento para 1,7 daqui. Deixa eu abrir aqui para a gente escrever. Então vamos lá. O que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou começar no 10. Então vou deixar 10. E de novo, coloquei o 10 positivo. Significa que se o resultado final der positivo, aqui em 1,7 eu estou ainda em cima do gráfico. Se der negativo, eu estou embaixo do gráfico. Tá? Então 10 menos os 5,1. Então eu estou entrando por aqui. É como se esse 10 estivesse aqui, mas aí não faz momento. O momento que ele fez já está aqui transferido, é esse nosso 10 do início. O 5,1 sim vai fazer momento. Então, o 5,1 vai puxar para baixo. Então, menos 5,1 vezes a distância que eu estou fazendo. Eu estou fazendo aqui em 1,7. Faltou x, 1,7. Agora, a carga distribuída, ela está
ajudando 10 e está contra esse 5,1. Então ele vai entrar como mais. Então mais 3 vezes 1,7 vezes 1,7 sobre 2, porque a resultante está na metade do caminho aqui. Tá? Se eu estou fazendo para 1,7, 3 vezes 1,7, a posição está aqui. Então a distância até o ponto que eu estou fazendo é metade da onde está a posição. Tá? Tem mais alguma coisa que vai entrar? Não. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar que o valor vai ser 5,66. E o que isso significa? Isso aqui ter dado positivo. Então, como eu coloquei o 10 positivo que ele estava para cima, significa que nesse ponto eu não cheguei a cruzar o zero. Então, minha parábola ela vai começar descendo aqui, mas ela não vai descer o suficiente para cruzar o eixo. Tá? Então, vamos manter esse valor aqui, porque depois a gente vai ser importante para a gente colocar aqui. Então, vamos desenhar nossa parábola. Desci, cheguei aqui no mínimo e subi até o meu ponto lá. Tá? Ficou até meio reto aqui, mas dá para a gente entender que é uma parábola. Então, vamos colocar nosso valor de mínimo aqui. Vou colocar ele aqui em cima, que acho que fica melhor para visualizar. Vou fazer isso aqui para mostrar que é o mínimo. Então aqui a gente sabe, tudo bem, não ficou muito bem em escala porque esse valor aqui devia estar um pouquinho mais para cá, mas tudo bem, a gente está só esboçando. A ideia é essa mesmo. Aqui eu tenho 10, aqui ficou faltando a gente colocar um outro 10 em cima e aqui ficou faltando a gente botar um outro 20 aqui em cima.